Bom, gente, nós estamos no capítulo 8 da Carta aos Romanos, né, que Paulo continua na discussão sobre como acontece o processo nosso de salvação, né? Então, ele vem desenvolvendo até o final desse capítulo esse tema, né? O que que nos salva, como acontece, né? Então, até o final desse capítulo, esse é o tema que Paulo está desenvolvendo conosco. E eu queria convidar vocês para, antes da gente ler, a gente entender que é essa figura que Paulo vai usar no texto de hoje, né? Ele tem um entendimento que começa-se a era messiânica com a vinda do Cristo na Terra, né? E que vai acontecer um fim de ciclo para nascimento de uma nova humanidade. É o que a gente está vivendo, que a gente chama de período de transição, né? Então, ele compara esse período com um parto. Então, ele vai falando dessas aflições que vão ficando mais intensas e mais próximas, igualzinho um parto mesmo, né? Ele vai falar dessa expectativa do nascimento da nova humanidade, igual a mulher tem, né? Tem as dores, mas tem a esperança do nascimento da criança. Ele vai usar essa imagem, então, tá? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de ser revelada em nós, a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, é interessantíssima essa parte, né? Porque, primeiro, Paulo vai falar que os sofrimentos, né, que eles estão passando não se pode comparar com os benefícios que nós vamos ter com a nova humanidade, né? Mas é interessante que ele fala da criação. Criação, gente, são as plantas e os bichinhos. Então, que a gente chama de natureza ou criação, né? A natureza aguarda que a gente se revele como filho de Deus. Ela está na expectativa. A criação está sujeita à nossa vaidade. Algumas traduções aí vão ter futilidades. Ela está sujeita, né? Por a causa daquele que a sujeitou. Nós sujeitamos a criação à nossa vaidade ou à nossa futilidade. Nós exploramos, nós escravizamos os animais e as plantas, na esperança que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Que interessante que ele fala, porque para nós que ele já explicou lá a questão do filho de Deus semana passada, né? Então, para nós que somos filhos de Deus, alcançarmos nossa liberdade, a gente vai ter que mudar a relação nossa com a criação. Não teremos a liberdade da glória do Filho de Deus se a gente não mudar a relação com a criação. Por quê? Porque eles são irmãos nossos e têm uma consciência menor. Aí é que é mais grave ainda, né? E aí fala de ser redimida do cativeiro da corrupção. Então, ele fala de uma mudança na criação. Vai acontecer uma mudança. Nós vamos entender qual é essa mudança, tá?
porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. É ela que está na expectativa desse Filho de Deus se revelar. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Então, para todos os cristãos, né, que já foram redimidos, né, na igreja primitiva e os de hoje que já percebem essa ação do Espírito dentro de si, né? Tem as primícias, os primeiros frutos do Espírito Santo. Gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Que a gente viu que a adoção é a transformação no ruiós, né? É um processo longo de transformação que a gente viu lá, que é a adoção, a redenção do nosso corpo. Interessante que aqui ele dá a entender que nosso corpo vai mudar e a natureza vai mudar. A gente pode pensar também que não, mas aqui é isso que está querendo dizer: a natureza vai mudar e nosso corpo vai mudar. Aí nós vamos tentar entender isso, tá, gente? Para entender isso, nós vamos ter que voltar lá em Gênesis, a queda. A gente sempre está voltando lá. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículos 8 a 9a. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. Então, quem plantou o jardim foi Deus, né? No Éden, ele plantou um jardim. Mas nós vamos prestar atenção hoje na natureza, tá? Então, essas árvores eram agradáveis à vistas e boas de comer. É assim que elas são descritas. Gênesis 2, 19 a 20a. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o homem que o homem e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Então, gente, na Bíblia, o você dá nome, você passa a ter domínio, tá? Então, Deus deu domínio do homem sobre a natureza, né? E sobre os animais, tanto domésticos, como aves do céu, como selvagens. Isso não há dúvida, né? A nossa consciência é muito maior que a deles, obviamente, né? Isso iria acontecer. Então, nós temos ele dá a nós a função de dar nome, quer dizer, o homem vai exercer um domínio sobre a natureza, tá? Então, quando a gente vê essa questão do Jardim do Éden, o que a gente imagina? Uma harmonia entre os animais, o homem, as plantas. A gente imagina uma exuberância e uma abundância, né? É essa imagem que a gente faz, ok? Agora, o que aconteceu quando veio a queda? Gênesis capítulo 3, 17 a 18. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então, gente, a questão é o seguinte: quando há queda, então há um distanciamento de Deus. Vamos dizer assim,
O núcleo da queda, eu me coloquei no lugar de Deus, né? Nós todos nos colocamos no lugar de Deus, então nós nos afastamos de Deus, né? Houve uma desconexão com o divino. Então, é de se esperar que a nossa relação com a natureza mudou, porque eu mudei, né? Mas ele não está falando de relação, não. Ele fala que com a queda do homem, a terra, maldita é a terra por tua causa. É como se a terra recebesse uma vibração humana. Ela mudou. E ela mudou que ela passou a dar cardos e abrolhos. A questão da dieta é uma outra discussão, não é questão aqui hoje. Ela passou a dar espinhos, cardo e abrolho. Essas plantinhas espinhentas aí, ó. Então, mostram uma agressividade, uma vibração de agressividade que a natureza recebe, primitiva, agressiva, e ela responde. Mas será que isso é verdade mesmo? É isso que a gente tem que saber, né? Porque o texto dá a entender isso, mas a gente precisa saber se isso aconteceu mesmo, ok? Porque entender que nós tratamos bichinho diferente depois da queda é óbvio. A partir do momento que eu me centrei no meu orgulho e egoísmo, a minha relação com os outros mudam. Mas aí ele fala de uma coisa vibracional, porque ela se torna maldita, né? E passa a produzir essas plantas espinhentas. Aí nós vamos lá em André Luiz, esse capítulo acontece, então ele está no umbral, médio umbral, tá? E ele está visitando um posto que chama Posto de Socorro de Campo da Paz, com Aniceto, tá? E ele está andando pelos jardins. Capítulo 16. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris, que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observava, todavia, que neste abençoado posto de socorro a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. Então, André Luiz percebe a diferença na natureza, né? Então, olha que interessante. Ele achou os jardins e os pomares maravilhosos. E ele sente a natureza maternal. Não é muita luz, nem é muita sombra. Não é um vento forte, tá vendo? Então, há um equilíbrio, uma certo equilíbrio, uma harmonia naquele jardim que ele percebeu diferente. Entendeu, gente? O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu: esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda a parte, mas cada lugar mostra a influência dos filhos de Deus que o habitam. Então, ele está falando que a natureza sofre a influência humana vibracional, vibracional, que ela é amorosa, ali, como ele percebeu, essa harmonia nela era consequência da harmonia das pessoas que estavam com ela, ao redor daquele jardim ali, convivendo naquele sítio. Entendeu, gente? Então, tem uma influência humana diretamente na natureza, ok? Mas a gente vai pedir para ele explicar um pouquinho melhor para nós. Capítulo 42.
Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em seguida, refletiu alguns instantes e comentou com evidente inspiração. Ele leu o que nós lemos hoje aqui, tá? Mesma passagem, igualzinha. Irmãos, recebamos a bênção do campo. Eu só esqueci de falar, gente. Eles estão lá na região do Rio de Janeiro. Eles passam a noite lá naquela casa daquela viúva. Aí o dia está amanhecendo, eles vão para o campo, tá? E acontece um acidente ali no campo com um animal e uma pessoa, e depois eles estão andando no campo e o pessoal está parando para orar, e como o Aniceto é o mais, vamos dizer, evoluído deles, ele está lá visitando, eles pedem para ele comentar o Evangelho. Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito de vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade para extrair-lhe o conteúdo divino. O apóstolo da gentilidade é Paulo, tá, gente? Então, ele está falando desse espírito de vida, né, que sopra e está sempre nos convidando à renovação, né? É o que a gente chama de Espírito Santo, né? Essa força divina que está chamando a gente sempre para renovar. Ele está fazendo um pequeno louvor, uma espécie de oração para começar o comentário. Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Aí a gente vê que a nossa relação com a natureza tem sido de opressão, né? E ele põe vaidade aqui, né? E, igual a tradução que eu li, e outras colocam futilidades humanas, né? Nesse sentido. Então, a natureza, os animais, elas esperam a mudança nossa, que se manifeste essa mudança, essa renovação, a presença do divino em nós, porque vai mudar a relação com eles, né, gente? Isto, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados. Tira do chapéu. Dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Desculpa. Aí, gente, olha que interessante. Então, para nós conseguirmos a liberdade da glória, na glória do homem, o que é preciso a gente fazer? Libertar os seres escravizados, a natureza e os animais. Nós vamos ter que mudar a relação com eles. Você quer liberdade? Dê liberdade. Mais ou menos isso. Olha bem, porque também o Senhor tem esperança da libertação dos seres escravizados. Ele está falando dos animais, nossa relação com os animais, tá? Na crosta, para que se verifique igualmente. Aí vai se verificar a liberdade na glória do homem.
A gente não vai ter liberdade plena se a gente não libertar a criação do nosso jugo, da nossa exploração. Isso é óbvio, né, gente? Vai ser meio estranho eu conseguir a glória tendo alguém escravizado a mim, eu mantendo alguém na escravidão. Não condiz com quem conseguiu a glória, né, divina. Conheço-vos de perto sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis, como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exige sem nada oferecer. E olha para que interessante, né? No plano espiritual, ele está dizendo que existem trabalhadores abnegados que trabalham o solo terrestre na terra inteira. Olha só. E que a gente está do lado de cá só exigindo, colaborando nada, né? Só exigindo, né? Então, ó, em múltiplas regiões do planeta, ajudando a nós encarnados, né? Só que a questão toda é a ilusão da ganância. É esse que é o problema aqui, tá? Então, eles nos auxiliam e a gente pega esse auxílio que eles nos dão e vamos para os negócios explorar. Tá ok? Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Vamos ver se a gente entende o que ele está falando. Isso aqui é Moloque. Aqui, ó. É um deus cananita que você oferecia crianças que eram queimadas para ele, no sacrifício para ele. Então, ele está comparando a gente com Moloque. Então, olha bem o que ele está falando, né? Que a nossa civilização é uma máquina de triturar, né? Eu entendi isso, né, gente? Materialista, exploradora, desumana, né? É mais uma destruição, né? É como se fosse um gafanhoto que sai depredando, sabe? Não colabora. Essa relação, né? Exploradora, desumana, né? E totalmente pensando na questão material do ganho, né? Agora, o Moloque é interessante, porque ele fala que nós somos Moloque. O Moloque sacrifica, manda você sacrificar o que você tem de precioso, seu filho, sua esperança no futuro, né? Para você conseguir o que você quer. Então, olha bem, o que a gente quer é o pão, que é o sustento, a carne, que é mais que o sustento, é o melhor do sustento, e os prazeres, o vinho, né? E nós somos Moloque, cujo objetivo é pão, carne e vinho. Para isso, a gente vicia nossos sentimentos, temos excessos alimentares e somos ingratos com a natureza. Ou seja, a gente sacrifica a nossa própria moral e nossa própria espiritualidade para conseguir pão, carne e vinho. Vamos ver se alguém entende mais alguma coisa, gente? Vou voltar no texto, tá? Que às vezes é um texto meio difícil. Assim, eu pus aqui, antes da gente voltar no texto, eu pus Kardec aqui. Livro dos Espíritos, questão 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos?
é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e cessa quando os estados físico e moral estão mais depurados. Nos mundos mais avançados, as condições de existência são completamente diferentes. Então, gente, só parar aí um tiquinho. Vamos falar na cadeia alimentar. Nossa cadeia alimentar, ela exige a destruição. Não como carne, tu vai destruir um vegetal. Não tem jeito, entendeu? Agora, o que ele está falando é que isso vai mudando com a evolução da humanidade e dos mundos, né? Então, essa cadeia vai mudar. Questão 733. A necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na terra? A necessidade de destruição diminui e se reduz entre os homens à medida que o espírito se sobrepõe à matéria. É por isso que se constata o horror da destruição, a destruição crescer com o desenvolvimento intelectual e moral. Ó, gente, isso é importante porque lá na frente do André Luiz ele vai falar de uma mudança que a gente ainda não pode ter. E eu entendo que aqui está um motivo pelo qual essa mudança não pode ter. Ó, bem, ela, a necessidade da destruição diminui conforme eu vou me sobrepondo à matéria, ou seja, eu vou me libertando dos impulsos, dos instintos, das paixões, então a necessidade da destruição vai diminuindo. A cadeia alimentar vai mudar. Ele não vai falar lá o motivo, mas aqui a gente vai entender esse motivo, tá? Questão 734. Em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Esse direito é regido pela necessidade de prover a sua alimentação e segurança. O abuso nunca foi um direito. É isso, né? E agora que está aparecendo na nossa sociedade esse horror ao maltrato dos animais, né? Isso é uma mentalidade que está surgindo ainda, né? Mas ainda existe. Bom, gente, então eu queria que a gente guardasse isso. À medida que o mundo evolui, ó, as condições de existência são outras, e à medida que o espírito se sobrepõe à matéria, ou seja, à medida que eu vou desenvolvendo essa parte mais espiritual da minha mente e consigo ir me libertando mais dos meus instintos, das minhas pulsões, né? Eu posso, eu já não necessito mais dessa cadeia alimentar destrutiva, que eu como o animal come a planta, a gente não consegue viver sem essa cadeia, né? Tá ok? Aí eu voltei no texto, se alguém perceber alguma diferença, aí me ajuda, porque eu não achei fácil esse parágrafo, não. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, Tá falando com o pessoal lá no plano espiritual, tá, gente? É eles que zelam pela manutenção da base da vida, as plantinhas, os animais, tudo isso, né? Comanda chuva, comanda tudo. Bom, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. entendeu, gente? É isso aí que ele está falando, né? Então, nossa relação com a natureza é de exploração, porque eu me torno um ídolo. Eu quero só receber, né? Quero ser adorado, receber o que eu quero, né? Aí entra também a questão do,
ixi, do esquentar, né, a terra, né, tudo que a gente está julgando no céu, das poluição e tudo, está transformando isso tudo para. Estamos triturando, está acabando, né? A É, gente não está cuidando direito daquilo que recebeu. Muito antes, pelo contrário. na verdade, a Terra não vai ser destruída. Quem vai ser destruído somos nós, vocês sabem disso, né? Por uma questão nossa mesmo. Sim, essa questão de poluição, de agressão na natureza, morre o ser humano. A Terra não morre, não. Nós não somos capazes de destruir ela, não. Ela é um ser vivo muito maior que nós. Mas destruir, nós só somos capazes. Que a gente torna a Terra não habitável para nós. Mas vai haver outros seres que são capazes. Barata, eu te garanto que sobrevive. Jacaré e barata. Jacaré e barata. Vai ficar maravilhoso. É, Vânia, e a gente está vendo isso aí por todo lado, né? As grandes plantações, criação de gado desenfreado e tudo, tudo à custa de muito hormônio, de tudo. Está destruindo não é a natureza, está destruindo nós mesmos, porque nós estamos comendo essas coisas todas envenenadas com agrotóxicos, com esses venenos todos aí, hormônio para crescer, hormônio para frango, em poucos dias ele está pronto para ser consumido. Tudo isso eu considero isso uma agressão ao nosso organismo, a nós mesmos, né? Na ganância de ter muito, 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 não preocupa com o que eles estão destruindo, o que eles estão jogando para alimentar as populações. é isso. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas, mais pela vaidade e ambição de ganhar que lhes são próprias, que pelo espírito de amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Então, o problema, gente, é o que está por trás das nossas ações, né? Então, se está por trás é a minha ambição, né, de ganhar cada vez mais e nunca sacia, né? Nunca é suficiente, né? Quer mais, mais. Então, as minhas ações vão ser baseadas nisso. E é o que ele falou, o problema é esse, porque se eu tivesse a minha ação no espírito de amor e de utilidade, as minhas ações seriam diferentes, porque eu seria movido por esse sentimento, né? E aí a gente está entregue às paixões, qual paixão, né? É principalmente o instinto de conservação que está por trás disso tudo, dessa ambição, né? De querer que vai faltar, que eu quero muito. Primeiro você quer muito, depois que você tem muito, você acha que pode perder. Aí tem que querer, porque vai que perde, vai que acontece uma guerra lá na China, que não sei quem, que para de comprar isso, eu perco lá, ação não sei onde. Aí você tem que. Você vive nessa luta desvairada aí. Traçam programas de riqueza mentirosa que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Desenvolvem o comércio do ganho indébito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde entre os monstros do ódio. Então, vamos entender por que, que a hora que eles morrem, ou mesmo pode acordar de vida também, né, gente? Está cercado de monstros de ódio. Então, vamos lá, gente. Por que que programa de riqueza mentirosa que vai constituir a ruína daqueles que fizeram esse programa? Por quê que essa riqueza é mentirosa? É porque é riqueza material, não espiritual. Isso. É mentirosa por isso, porque ele junta, 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 não vai pôr dentro do caixão, né? Então vai constituir a ruína deles mesmos.
Eles mesmos, amontoa, 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 vai morrer, vai poder levar? Não vai poder levar. Agora, por que que os tratados de política econômica levam à guerra? O poder, que mais? É, porque o tratado político não está na cooperação. Eu ganho e você ganha. É eu quanto eu posso ganhar em cima da tua necessidade. Isso é desumano, é imoral, né? Você explorar a necessidade do outro, né? Mas a gente faz isso e vai acabar dando em guerra, por causa da desigualdade, uai. Alguém está sendo explorado e alguém está ganhando muito. Isso não necessariamente é entre países, viu, gente? Isso pode ser dentro da própria sociedade, né? Que acaba gerando, vamos dizer, conflito, né? Mas entre países também acaba gerando guerra. Olá, o comércio do ganho em débito, olha só, acaba levando a complicações internacionais de miséria. Gente, vai na África, os países mais ricos em questão da natureza, que tem diamante, que tem ouro, que era para ser rico, são pobres. Tem uma elite que é muito rica, E a população passando fome, né? passando fome. E aquela elite, e você vê, às vezes, guerra para se manter no poder e a miséria ao redor, né? Dominam os mais fracos que os exploram. Não precisa nem dizer, né? Aí você vai acordar como? No meio do monstro de ódio, né? Porque o explorado vai sentir o quê por você? É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos, com espírito de tolerância e fraternidade. Ajudemo-los ainda, agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não nos olvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. É isso aí. Então, a solução que ele propõe, gente, é a mesma que Kardec propõe. Qual que é a solução para isso tudo? Hã? Hum. Raciocínio, entendimento. Não, não, Fora da caridade não há salvação. não. Despertar a consciência divina para a vida eterna. Desperta o Deus que há nele. Eu quero ver ele ter coragem de fazer isso. Não faz. Só isso. Por que que a gente faz tudo isso? Porque a gente tirou Deus. A gente se afastou de Deus. Nós caímos. Por isso nós fazemos isso. Então, o que que tem que fazer? Auxilia-os a despertar a consciência divina que tem dentro de cada um de nós, que Joana chama de quê? Self. Desperta o divino que age nele. E a consciência da vida eterna, que aí ele não tem que segurar tudo para essa vida. E o que Kardec propõe? O homem que tem consciência da imortalidade muda o olhar para a vida de hoje. Então, a solução, sim, é escutar o gemido da criação, mas a gente não esquece que esse homem também é escravo dessas paixões. E o único jeito de libertar ele é despertar o divino que está dentro dele. Não adianta eu pregar para ele. A consciência dele, divina dentro dele, tem que despertar, porque aí ele é movido pelo divino. Ele se transforma. E aí essa concepção da vida eterna. Ok? A solução é essa. Qualquer outra solução é de superfície, não se sustenta. Ou que Paulo vai chamar que o Espírito Santo haja nele. Olha lá.
Ainda que rodeiem o campo de vaidades e insolências, auxiliemo-los ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos por nossa vez no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Então, gente, ele está dizendo: olha, a gente sabe que a plantinha está sendo explorada, a árvore, o animal, mas não existe injustiça no mundo divino. Eles vão receber acréscimos sublimes de valores evolutivos. O Senhor sempre, isso de alguma maneira vai ser revertido em favor deles, né? Mas nessa cadeia, nós podemos interferir no homem. É no homem que nós temos que interferir, que é a consciência maior, né? Vamos despertar o homem. Ele entender o débito que ele tem para com a natureza, como é que é essa relação dele com a natureza. Sempre, ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância, e embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando-o na média de 1.000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Então, gente, a nossa cadeia alimentar, ela é constituída dessa maneira, que é o único jeito da gente conseguir nitrogênio. Eu respiro nitrogênio, a nossa atmosfera é cheia de nitrogênio, mas a gente não absorve. Quem sabe qual é o único ser vivo que absorve nitrogênio? A planta, a base da cadeia alimentar é a planta. Eu sou carnívoro, eu como um animal, mas ele come a planta. Por isso é que eu como ele. Eu como ele, que eu como a planta, para poder conseguir o nitrogênio. Então, no fundo, o problema nosso é o nitrogênio, né? Por isso é que essa cadeia é constituída desse jeito, ó. E é aí que ele vai falar da mudança que vai acontecer no corpo do homem. A gente conseguir absorver o nitrogênio. Se o animalzinho conseguir absorver o nitrogênio, eu conseguir, não tem por que eu comer o animal e nem ele precisa comer a planta. Ninguém come ninguém. Todo mundo respira. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção das vidas, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas, infatigáveis operárias do orbe, conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o entretenimento da vida noutros seres. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina, repleta de nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Aí que vem a questão: por que que Deus ainda não permite essa alteração no nosso corpo físico para que a gente absorva o nitrogênio e nem dos animais? Aí a gente vai voltar lá em Kardec. Então, gente, eu não tenho certeza, mas o que eu entendi é que assim, é conforme a nossa necessidade. Então, hoje, a gente ainda necessita dessa cadeia alimentar, porque existe uma agressividade em nós que a gente precisa viver no concreto. À medida que essa relação nossa for mudando,
e a gente conseguir desenvolver a parte mais espiritual, a gente não precisa mais viver essa força no concreto. É o mesmo motivo pelo qual ocorre o exílio. Por que que ocorre o exílio? A Terra está evoluindo. Tem uma parte dos espíritos que são ainda primitivos, ou seja, ele vive o instinto na sua força maior. Tem que tirar ele daqui e colocar ele no mundo onde ele possa viver esse instinto no concreto, sem prejudicar outras pessoas. Onde é? O mundo primitivo. Porque lá é assim. Lá é o lugar para ele viver isso no concreto, para ele conseguir sair dessa fixação que ele está, nessa parte instintiva. Por isso essa agressividade, esse domínio em cima dos outros, porque ele está fixado nessa parte mental dele. Ele não se desgarra. Aí ele precisa ir para um lugar, é como se fosse uma maneira de fazer uma cartaz. Eu vivo no concreto para conseguir elaborar. Entendeu, gente? É meu raciocínio, pode estar completamente errado. Também não seria porque a gente não adquiriu um nível espiritual melhor para viver isso aí? Exato. Mas por que que eu não adquiri o livro? Porque a gente ainda está lá embaixo. Exato. É a mesma coisa. E o Kardec fala por causa da nossa necessidade num mundo mais primitivo que a gente precisa dessa cadeia alimentar de destruição. Todas as indústrias agropecuárias não representam, na essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. O nitrogênio. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1.000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas, se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas, em caráter absoluto. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Ajudemo-lo a compreender para que se organize uma era nova. Auxiliemo-lo a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. É isso aí. A gente vai parar de ser carnívoro, não é? Então, olha o que ele está falando, gente. O problema é que mesmo essa cadeia evolutiva, essa cadeia alimentar, a gente exagera ela. Olha o que ele fala, a gente é tomado de paixão, ó. Nós somos tomados pelas nossas paixões, né? Por essa agressividade, olha bem, ferindo, né? Olha bem, ofendendo, escravizando, né? E totalmente envolto em trevas. Então, quer dizer, não era para ser tão exagerado assim. Mas a gente pôs o exagero nisso exatamente porque a gente está lá na nossa ambição, que é a paixão lá, ó, tudo ambição. Nós não fazemos só para comer, não. É isso que ele está dizendo aí. Ok? Então, a relação com a natureza devia ser em simplicidade, harmonia, respeito e dominar com sabedoria. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores
e onde estes atenderão às necessidades do homem, e as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem e, sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitir-nos-á o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nitrogênio da atmosfera. Olha como é que ele concorda com Paulo. A gente deixa de escravizar os animais e a natureza, aí Deus também nos liberta. Mas nós temos que fazer essa parte nossa primeiro. É por isso que ele fala, a gente tem que construir nossa felicidade. Aí permite-nos, Senhor, essa mudança. Então, nós temos que mudar a relação nossa com a natureza para ganhar esse plus evolutivo. Nós não vamos ser libertos se a gente não libertar. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos, sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Então, Não olha, condenemos, auxiliemos sempre. então, gente, ele fala de lesar, de roubo, né? De exterminar, de assassinato, né? Que a gente, olha bem, isso é o como a gente entende o dominar sobre o outro, né? O explorar, o tirar o máximo do outro, em vez de ser a cooperação. A Assembleia, tanto quanto nós, estava sob forte impressão. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor, e a seguir fechou o livro sagrado com estas palavras: observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É isso, gente. Aí Paulo vai falar dessa. Nós não estamos sozinhos, né? A gente interfere na natureza,
nós estamos conectados uns aos outros e como que essa harmonia tem que predominar no meio de tudo, né? A mudança do homem vai impactar na natureza. Né? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Para a glória dos que são vegetarianos, só ficou com a base alimentar.